Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre Maat. Ela é a deusa da verdade, da justiça e da ordem divina, que inclui fenômenos naturais, tais como a cheia do rio Nilo, e eventos políticos, como a conquista do exército sobre seus inimigos. Maat sempre foi uma força imutável. Essa crença arraigada de uma ordem definida, trouxe para os egípcios um grande conservadorismo. A mudança era geralmente evitada, e a inovação não era tão desejada. Esta é, em partes, a razão pela qual a arte egípcia quase não sofreu grandes mudanças ao longo dos tempos. A arte do Egito mudou menos ao longo dos séculos do que de qualquer outra cultura. Para vocês terem uma ideia, quando era necessária uma estátua de um deus para um templo, uma antiga era retirada e copiada. Na política, os egípcios também resistiram à mudança. A partir da história mais antiga gravada, cerca de 3.200 anos antes de Cristo, o Egito foi governado por um rei, considerado um governante divino. Não havia outra estrutura política. O trabalho mais importante do rei era manter a ordem divina. Ele precisava fazer as ofertas adequadas nos templos, para que os deuses ficassem satisfeitos, e assim, recompensando o Egito com estabilidade e prosperidade. Mesmo na guerra, o conceito de Maat era essencial. Porque a ordem divina decretou que o Egito deveria ser soberano. Os egípcios relatavam as cenas das batalhas nas paredes de seus templos. Acreditavam que a guerra fazia parte da ordem divina. Os desastres eram vistos como perturbações temporárias da ordem. Se o rio Nilo não transbordasse no nível esperado para irrigar a terra, o Egito poderia sofrer com a fome. Isso não era visto como uma ocorrência natural, mas sim como um sinal de que os deuses estavam descontentes com o comportamento egípcio. Talvez as ofertas adequadas não tinham sido feitas nos templos, ou a oração correta não tinha sido recitada. A solução era pedir aos deuses que retornassem à ordem do Egito. As primeiras aparições da deusa vêm dos textos das pirâmides, onde ela é representada como uma mulher que tem na cabeça uma pena, que é o hieróglifo para a verdade. O templo dedicado a Maat está no complexo de Karnak, e muitas evidências apontam para a existência de outros em Deir el-Medina e Mênfis. Maat também tinha um importante papel na hora de decidir se o morto entraria ou não no submundo. O falecido precisava fazer a chamada confissão negativa, que era uma lista com 42 confissões em vida. Caso fosse aprovado, o morto era considerado verdadeiro da palavra, Maat Yaru, expressão bem popular, e poderia passar para a próxima etapa do julgamento. Por causa da crença na deusa Maat, os egípcios eram otimistas sobre o futuro. Se um homem vivia de acordo com Maat, ele poderia ter paz tanto nesta vida, como na próxima. A pesagem do coração era feita em uma balança, que utilizava como contrapeso a pena da deusa Maat. O coração deveria pesar menos que a pena, para que o falecido pudesse ter a vida eterna. Caso o coração fosse mais pesado, o morto era devorado por uma espécie de devorador de almas, chamado de Amit. E quando isso acontecia, o morto deixava de existir. Para os egípcios, deixar de existir era o castigo máximo. Nós vamos falar mais sobre o julgamento em um próximo vídeo. Em períodos de desordem política, Maat foi temporariamente deposta de seu lugar de direito, e os sacerdotes oravam para que Maat voltasse ao seu trono, e o mal fosse expulso. Maat é diferente da maioria das outras deusas em que temos algumas histórias mitológicas sobre suas interações com os outros deuses e deusas. Ela é mais abstrata, mais parecida com o conceito da própria ordem. Se você gostou, clica em gostei e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Imhotep